Agora, gente, um assunto muito importante aqui no nosso De Tudo Um Pouco. E curioso. Sabia que tem muita gente que tem mania de cortar os comprimidos ali em busca de uma dosagem menor? Mas você sabia que isso aí pode prejudicar e muito no tratamento? Isso acontece porque pode levar aí um medicamento a uma alteração na dosagem. E quem vai falar mais sobre isso é Luiz Cláudio Silveira. Ele é diretor da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom Sérgio. dia, Que bom Luiz, ter o tudo senhor bem? conosco. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para bater um papo E um com assunto vocês, seus curioso e telespectadores. interessante. Em nenhum caso se pode cortar um medicamento ou pode haver medicamento que o médico ele pode solicitar que você vá cortando? É uma pergunta até interessante, porque é o seguinte, toda vez que você corta um medicamento, você não tem a segurança de que, ao cortar, mesmo aqueles comprimidos que tem aquele suco, aquela depressão... Sim. Eu né, ia perguntar aquilo ali exatamente, por que esses estão partidos ali, já o meio ali? Ali é para marcar o meio do comprimido. Porém, ao cortar, você não tem a garantia que mesmo cortando ao meio, e quem está em casa ou no trabalho vai saber que alguém na família alguma vez já cortou um comprimido. E você pode observar que nunca fica certinho um lado com o Que hoje outro. tem até aqueles negocinhos que Tem aquele cortam. cortador. Mesmo os cortadores. Os Minha mãe foi ao cortadores- médico há pouco tempo e ele, até ela ir adaptando, ele mandou que ela usasse metade, Exato. metade de uma caixa. Tipo, uma dosagem lá era 5, depois o 10, até chegar. E aí? Uma universidade do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa, eles cortaram 750 comprimidos. Uma grande parte deles teve mais de 15% de diferença de dosagem de um lado para o outro. Porque às vezes os permitido, componentes dependendo- na própria cápsula ou na própria formação não estão simetricamente bem divididos ali, né? Não, até que estão. Tecnicamente, tem que estar. É para isso. É para isso. O problema é o seguinte, uma observação que você falou, cápsula jamais vai ter jeito de cortar. E não Porque pode a cápsula abrir, não, não tem pelo o amor de suco, Deus. ela não tem metade, geralmente a tampa é menor que o corpo, então nem pensar. No caso do comprimido, aí, dependendo da dosagem, ele varia, se é permitido uma variação de 7,5% até 10%. Então, você vai tomar um medicamento de 20 miligramas para pressão alta, né, que a gente chama de hipertensão. Se você tem 15%, um lado não vai fazer efeito e o outro, ou seja, você tem uma subdosagem e o outro pode fazer um efeito exacerbado, ou seja, ter uma superdosagem. Então é muito complicado isso. E o que fazer? Antes de eu falar do que fazer, eu quero ainda perguntar por causa desta popularização, Isso. desta cultura aí, né, Isso. de partir o comprimido, dessa partição. Muita gente pensa assim, peguei você, Luiz, eu vou pegar o comprimidinho, vou amassá-lo, vou ali triturá-lo e tudo, depois eu divido igualmente. Primeiro que um comprimido, geralmente, ele vai ter, no máximo, um comprimido muito grande de um antibiótico aí de 500 miligramas, 1 grama. Ninguém em casa tem uma balança de precisão de 1 grama. Então, para você fazer isso, no olhômetro, que a gente chama, é impossível. O risco é igual do cortador Maior da até, faquinha. maior até. Maior, né? Porque você, aqui tem uma metade, aqui tem outra metade, isso é inviável. A outra coisa que acontece muito, que as indústrias costumam fazer algumas diferenciações, algumas promoções, assim, o de 40 miligramas é o mesmo preço do de 20. Aí você falou, então vou te comprar o de 40, cortar, vai sair metade do preço, né? Aí Porque fica o pessoal- 20 e 20 e eu tomo 2. Isso. Tá errado. Só que não vai ser 20, porque eu já falei que você vai ter sempre... O que acontece também, eu falei de um lado ficar mais concentrado, que eu ter mais quantidade, né, de princípio ativo, que a gente fala que é o que faz o efeito no medicamento. Às vezes você corta e o outro lado quebra e fica que pozinho ali. E aí? Caiu, tá sujo. Então, assim, é um risco muito grande. Existe ainda um tipo de medicamento
que os nossos telespectadores pode ter algum que usa, tem aquelas letras SLR, SR, todo medicamento que tem essas letras na terminação, ele geralmente é de liberação prolongada, que a gente chama, ou seja, você vai tomar aquele comprimido e ele vai fazer um efeito durante 8, 12 horas, um dia, e aí... Eu tomo um comprimido assim. Exatamente. Nesse caso, é feito todo um revestimento nesse comprimido. Quando você corta, você perde o revestimento. E aí o comprimido, que aquele revestimento é que vai dar esse efeito prolongado. Você cortando, você perdeu esse efeito prolongado. E aí um medicamento que ia fazer 12 horas vai fazer 6. E você vai estar 6 horas descoberto daquele tratamento. Uma pessoa que tem, às vezes, dificuldade de ingerir o comprimido. Aí conheço um caso, não foi eu não, isso aí, comprimido não tem dificuldade não. Histórias de São João. Histórias. Pegou lá aquela cápsula muito grande. Correto. A pessoa colocou na boca e mastigou, amassou e não desceu. Aí a mãe pegou, abriu a cápsula, colocou o pó na colher e deu. Rebentou a flora intestinal. Fala sobre essa questão da cápsula do comprimido e de não poder fazer isso. Isso aí é novidade para mim. Em alguns casos, poucos, você pode até fazer isso, mas são raros. Então você tem que sempre consultar o farmacêutico ou o médico se ele pode fazer isso, né? Em algumas situações, um suplemento, alguma coisa mais simples, você pode abrir e tomar. Geralmente, por que a cápsula, ele está ali na cápsula no comprimido? Raramente você tem um comprimido que não é revestido. Por quê? O revestimento mascara o sabor. A cápsula mascara o sabor. Então, geralmente, o que está ali dentro é ruim. Se você aguentar aquele sabor, tudo bem. Mas, voltando ao seu caso que você falou, assim, isso é muito perigoso, porque ela está ali para revestir. Então, a cápsula vai passar pelo seu esôfago e vai cair no seu estômago, aí vai começar a ser digerida. Então, se você já toma o medicamento, ele pode ser um ácido, atacar o seu esôfago, vir a trazer uma gastrite, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma inflamação, algum ferimento na parede ali, né? Do esôfago, principalmente, que é logo após a garganta. Então, assim, é muito perigoso você fazer isso. Então, sempre procurar o médico ou o farmacêutico e se orientar se pode ou não fazer isso. O ser humano brasileiro tem muito de farmacêutico, né? De médico. De médico. É de médico, farmacêutico, todo mundo tem um pouco, né? Técnico de futebol. Isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.